Este áudio é uma transcrição do blog de Matias de Stéfano. Trata-se de uma conversa entre o eu personalidade de Matias, que nomeamos neste áudio de eu, e seu eu superior, que chamamos neste áudio de sou. Originalmente postado em 5 de janeiro de 2021, na constelação de Capricórnio, na semana mental relacionado ao chakra do plexo solar. Causa e efeito. Sou. Para haver um arco-íris, tem que haver chuva. Eu. Quando viajei sozinho pela Escócia em 2018, estava num momento um pouco sombrio. Ainda era inverno e tive que passar por uma nevasca. Eu estava viajando em um motorhome e o sistema de segurança de congelamento liberou toda a água. Então, às 11 horas da noite, de repente, parei de ter aquecimento. Passei noites geladas e dias também. Nevoeiro, chuva, neve. A primavera estava chegando e os dias gelados diminuíram, mas ainda assim, a Escócia é a Escócia. Nevoeiro e chuva são algo de qualquer estação do ano. Não é a paisagem mais alegre e jovial da terra, mas uma paisagem meditativa, melancólica. As colinas sem árvores, os pequenos bosques nos vales, os riachos cinzentos, camuflados com pastagens ocres e azul ciano, como se as montanhas imitassem os ruivos típicos destas terras. Ou mogno, como dizia um amigo que detestava ser chamado de vermelho. As casas de pedra, algumas revestidas de branco, revelavam suas chaminés fumegantes, camufladas entre as rochas cinza escuras que bordejavam um mar prateado de aço. O céu não ficava atrás, coberto de tons de cinza, dos mais sutis aos mais densos, desenhando formas, dançando entre as montanhas, ou simplesmente cobrindo a terra como um manto, um lençol, como quem quer continuar dormindo e recusa-se a levantar para ver a luz do sol. Talvez este clima seja precisamente o que torna esta terra tão mágica. E então, em cada canto, surge a assinatura escocesa, a chuva. Mas não aquela chuva tropical ou chuva de inverno ou verão. Estou falando da garoa. Essa garoa fina que quase parece fazer parte do ar que respiramos, como uma umidade mais pesada que desce do céu, ou apenas 5 minutos, depois para por 15 minutos e volta intermitentemente. Às vezes pode ficar por dias, e às vezes você pode vê-la ao longe em alguma colina enquanto vê o milagre. O sol, a chuva, a garoa e o sol são intermitentes. A luz solar chega à Terra por ondas de diferentes frequências, que primeiro encontram um escudo no campo eletromagnético e depois na atmosfera, onde começa a ser refratada nas moléculas de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e argônio. Isso dissipa os fótons, fazendo com que vejamos cores brancas e azuladas que atingem a superfície dessa forma, passando pelas nuvens. Estas são compostos de vapor de água, minúsculas partículas de líquido tão finas que flutuam entre as moléculas do ar. Às vezes não percebemos, mas o ar é como um líquido invisível, comparável ao mar para peixes e cetáceos. O ar também tem uma superfície que se parece com ondas, com marés, que chamamos de alta ou baixa pressão. E essas ondas podem ser vistas no fluxo das nuvens, principalmente quando o céu está nublado, e dá para sentir aquela sensação de ondas no ventre das nuvens. Quando se acumula vapor suficiente, as partículas líquidas começam a se unir, ocupando espaço e gerando peso, fazendo com que o vapor comece a se precipitar no vácuo. É assim que as gotas são formadas.
e o conjunto das gotas dá origem à chuva. A condensação de gás ou vapor d'água em líquido faz com que o mineral se ordene em forma de esferas que caem em alta velocidade, assemelhando-se a hastes ou flechas prontas para cravar no solo. Mas, pela sua quantidade, todas parecem espelhos, e como as moléculas da atmosfera, refletem a luz do céu, fazendo-as brilhar, dando a impressão de que as gotas são azul claro ou branco. Isso ocorre porque a luz vem de cima e em todas as direções, de modo que as faixas de frequência da luz são erraticamente unificadas, fazendo com que todas as cores pareçam brancas celestiais. Mas quando o sol está perto do horizonte, a luz não vem de cima, mas dos lados, fazendo com que os raios reflitam essas faixas de cores. Faixas de frequência em um arco de luz através das gotas, revelando finalmente todas as faixas de cores que normalmente vemos em branco. É um momento mágico, pois só pode ocorrer em um ângulo de 138 graus. A luz refletida neste grau de angulação nos cristais líquidos da água da chuva permite refratar a luz branca em todas as suas possíveis ondas visíveis ao olho humano, o que nos dá o arco-íris. 12 cores, 7 principais: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta, mais 5 secundárias: rubi, magenta, dourado, ciano, turquesa, que podem variar de acordo com sua percepção intermediária. Devido ao clima e à geografia, somados à latitude de inclinação 50 a 60 graus norte, isso faz das Ilhas Britânicas, juntamente com outros territórios como Islândia e Escandinávia, o berço de centenas de arco-íris. Em todos os lugares, esses arcos mágicos se tornaram a porta mística para outros níveis, e embora, com seu ângulo correto, possam ser vistos em todas as partes do planeta, aqui conseguiram se tornar um símbolo cultural. Sou. As cores que nascem da luz solar, os chakras que nascem do plexo do ser. Assim como o sol irradia sua luz através da água, revelando as 7 cores primárias do arco-íris, a luz do ser irradia sobre o sangue, deixando ver os 7 chakras. O eu sou, no termo solar, é refratado na vida em 7 e até 12 cores para fora, 12 frequências diferentes que nascem de você e que pintam os rostos das pessoas ou circunstâncias. Ao contrário da paisagem terrestre, a paisagem humana é circunstancial e você verá as cores nas ações e reações que enfrenta na vida. Cada pessoa ou situação vai refletir uma das cores que vibram em você, e o que você vê nelas será apenas esse fractal de si mesmo, projetado pela luz do seu ser. Eu. Bela maneira de ver isso. Não sei por que me vem à cabeça aqueles desenhos dos ursinhos carinhosos que eu via quando era criança. Eram ursos mágicos que tinham símbolos na barriga e que, quando tinham de resolver algum problema, irradiavam uma cor de arco-íris de seu plexo. Sou. Os humanos são assim. Tudo é projetado de seu plexo. Tudo que eles veem de fora como uma reação é uma consequência, um efeito de sua pulsação interior. Eu. Lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa e toda causa tem um efeito. Sou. O arco-íris que você descreve é o efeito de uma causa que é a luz do sol projetada nos cristais da água da chuva. A principal causa é a combustão solar que emana energia de alta radiação que, ao vibrar em altas frequências, é percebida como luz. Ou seja, é a capacidade vibratória do Sol que permite ver a luminosidade que será projetada nas cores do arco-íris. A segunda causa é a fractalidade da água e sua capacidade de distorcer as ondas de frequência de luz, dos fótons. É um filtro que permite ver a luz em suas partes. Eu. E essas partes são o efeito.
um efeito visual. Sou. Efeito vem de ex e facere, do latim fazer para fora, ou seja, o que resulta externamente daquilo que se faz. Causa significa razão, ou seja, o porquê de algo, que por sua vez vem das palavras reor, acreditar, pensar, e tio, ação, ou seja, ratio, a ação de acreditar em algo. Se tomarmos a primeira e única lei universal do mentalismo, entenderemos a que se refere a causa. Eu, um pensamento, uma ideia. Sou. A ideia que leva à ação para se manifestar, ou seja, para efetuar. A própria criação é um pensamento que se torna realidade. É a grande causa do grande efeito. Esse princípio nos lembra que tudo que surge no exterior vem de um pré-conceito, de uma ideia, de um pensamento, do nosso próprio eu sou, do ser que projeta para fora uma cor, uma frequência, uma melodia que será vista. Um resultado direto da intenção inicial. Por isso, tudo que você vê do lado de fora, o que acontece com você na vida, os resultados que obtém das coisas que faz, não falam do externo, mas da intenção a partir da qual você manifesta as coisas. Eu. Em outras palavras, todas as coisas que acontecem conosco, as pessoas sobre as quais refletimos, que nos cercam, tudo isso nada mais é do que uma projeção em diversas cores de uma luz interna que se irradia pelo nosso sangue. Sou. O DNA é o filtro, e por isso nem sempre você reflete o que pensa, mas sim o que pensa todo o seu clã genético. Eu. Como regular isso? Sou. Você o descreveu? Regule a chuva. A chuva é o plano emocional, e lembre-se do que você disse. As nuvens viajam por ondas de ar. Em outras palavras, para que as nuvens se movam, você precisa se mover. Para que haja menos pressão, você precisa aumentar a vibração. Caso contrário, haverá baixa pressão e você sentirá aquele peso na umidade e dor de cabeça e ossos. A água que cai dos céus equivale à torrente emocional do seu ser. Como você administra as águas de sua alma? Como você administra os laços afetivos? Você vive na enchente, na chuva, na garoa? Será difícil ver um arco-íris em meio a um furacão caótico, irascível, errático. Será difícil vê-lo em um ambiente nublado, com garoa incessante, melancólico e triste, depressivo e incômodo. No entanto, você não poderia vê-lo em um dia de sol, porque precisa de chuva, garoa contra a luz. Eu preciso de emoção e consciência juntas para poder ver todos os aspectos do meu ser e onde os reflito. Sou. Você não pode negar nenhum nem outro. Portanto, a única maneira de regulá-lo é tomando consciência do campo emocional. Não reprima ou elimine ou apague os registros, mas reconheça a lógica da chuva, leve luz aos efeitos, procure as causas. Eu. Procurar a causa dos efeitos da minha vida é o que traz luz aos fatos para que eu possa vivê-los com coerência, aprender e transcender. Sou. E também gerar novos. Você é o ser, o sol, a mente, a consciência, a causa. Tudo que existe no mundo é a consequência, a existência, o arco-íris, a ação, o efeito. Contemple a paisagem em que você vive, as pessoas que você reconhece, o que elas refletem em você. Esses entes queridos e aqueles que não são tão amados são as cores do seu próprio arco-íris, a diversidade manifestada dos potenciais do seu ser. Eu, e eu também sou um deles. Sou. Somos todos reflexos, e é por isso que afetamos uns aos outros. Somos todos efeitos das causas, pois cada ser é um sol em si mesmo, um oceano de estrelas brilhando sobre a terra, irradiando 12 cores ao seu redor. Às vezes refletem pessoas, às vezes refletem animais, às vezes situações, mas sempre estarão lá, complementando a visão de quem eu sou. Preste atenção aos efeitos em sua vida.
Reconheça as causas, os motivos, as origens que estão em suas ideias, pensamentos e preconceitos do que você vê. E aí transforme sua ideia, construa um novo conceito, transcenda os anteriores, e você poderá viver novos resultados, novos efeitos. Eu sou o efeito de sua causa. Eu sou a causa do seu efeito. E ao tomar consciência disso, posso me tornar a causa de meus próprios efeitos. A mente é a razão que responde a si mesma através das ondas de vibração que fluem em um ritmo de consequências eternas. Volte à origem de seus pensamentos e ideias do mundo, encontrando uma nova resposta, reajustando-se a um novo ritmo, e você transformará as consequências disso. Eu sou ação, eu sou arco-íris, eu sou a luz do sol.